ponto ele estava disposto a continuar e ficar mais tempo no clube. Chegou até a assinar uma renovação de mais um ano, ia ficar até 2021. A torcida estava muito feliz. Até que depois de conquistar o Carioca, ele recebeu uma proposta milionária do maior time do seu país, o Benfica. Era uma proposta praticamente irrecusável, com um projeto para disputar a Liga dos Campeões. Então ele decidiu aceitar o projeto do Benfica e rescindiu com o Flamengo. No dia 17 de julho de 2020, o Flamengo anunciou a decisão do português e o Jorge Jesus saiu. Ele deixou o Flamengo com um aproveitamento simplesmente absurdo. Teve só 4 derrotas, 10 empates e incríveis 44 vitórias. Mais título que derrota e um aproveitamento de 81%. Ele elevou o nível de uma maneira absurda. E agora todo técnico que seria contratado ia começar com essa pressão de tentar repetir o que ele fez. E isso levou a uma sequência absurda de demissões. Fica aí que vai aparecer uns caras que tu provavelmente nem lembrava. Então beleza, umas 2 semanas depois, procurando um substituto, a diretoria foi atrás de outro estrangeiro, e um cara pouco conhecido, digamos assim, o espanhol Domenech Torres. Esse cara foi simplesmente o auxiliar técnico do Pep Guardiola. Eles começaram juntos a treinar o Barcelona B, foram pro time principal do Barça e fizeram uma história. Aí Domenech continuou com ele por todos os clubes que treinou, e em 2018 decidiu virar treinador por si mesmo e foi pro New York City. Era um cara que podia dar muito certo, tá ligado? A galera tava confiante, e a estreia dele ia ser na primeira rodada do Brasileirão em agosto. Sim, o campeonato começou tarde. Só que logo na primeira partida dele no comando, perderam por 1-0 do Atlético Mineiro, e na partida seguinte tomaram 3-0 do Atlético Goianiense. A galera ficou em choque. A sorte é que eles foram recuperando os resultados e pegaram sequência de jogos sem perder. Enquanto isso, também foram disputar de novo a Libertadores e buscariam o título a todo custo. Mas cara, a estreia do Domenech na Liberta foi um completo vexame. Fora de casa contra o Independiente del Valle, perderam por incríveis 5-0. O time da casa atropelava simplesmente o campeão da América. Era a maior derrota do Fla na história da competição. Depois acabaram se redimindo, ficando em primeiro no grupo e até devolvendo a goleada no Del Valle. Mas logo de cara todo mundo viu que esse não era o mesmo Flamengo vitorioso do ano anterior. Aí no passado os jogos até se classificaram na Copa do Brasil, mas mesmo assim a defesa ainda era o pior dos problemas. Levavam sempre 1 ou 2 gols por jogo. Mas a gota d'água foi na virada de turno do Brasileirão, quando em pleno Maracanã contra o São Paulo foram goleados por 4-1 e na rodada seguinte foram de novo massacrados pelo Atlético Mineiro, 4-0. O Flamengo estava com a segunda pior defesa de todo o Brasileirão e era humilhado 2 vezes. Então a diretoria decidiu dar um basta e em só 4 meses de trabalho o Domenech foi demitido. Uma decepção. Em 26 jogos ele ganhou 15, empatou 5 e perdeu 6, ficando com aproveitamento de 64%. Olha a diferença comparado ao Jorge Jesus. Então agora que o Torrent saiu, o Flamengo pensava em busca de outro cara. E a solução foi atrás de um técnico que estava no Nordeste, o Rogério Ceni. O Rogério Ceni estava no Fortaleza e fez história por lá. Levou o time para a Série A, ganhando o título da segundona com 9 pontos de vantagem. E ele levou o Fortaleza para a Sul-Americana. A Messi pelo Fortaleza foi tão bem, no time como o Flamengo podia ir muito mais longe. Então no dia 10 de novembro de 2020 ele foi contratado. Só que o Rogério acabou começando com o pé esquerdo. A sua primeira partida foi contra o próprio São Paulo na Copa do Brasil, onde perderam ainda por 2-1 e na volta tomaram 3-0. Foram eliminados por 5-1 no agregado. Logo depois já foram disputar outro mata-mata, as oitavas da Liberta contra o Racing. Esse era literalmente o confronto mais importante do ano. O Flamengo era o atual campeão e ia com tudo tentar conquistar a taça de novo. Aí na ida empataram em 1-1 e na volta também empataram. Então o jogo foi para os pênaltis e uma mudança perdida do Vinharão, o Flamengo foi eliminado. O atual campeão da Libertadores caía logo nas oitavas. Agora já era 2 torneios a menos para disputar. Aí o que sobrou era o Brasileirão. Então foram com todas as forças, tendo vitórias importantes como 4-2 em cima do Grêmio no Sul, 2-0 no Palmeiras, etc. Mas no final quem estava na frente era o Internacional, que tinha justamente o Abel Braga de treinador. Até que na penúltima rodada os dois foram se enfrentar e o Fla bateu o Inter por 2-1 para assumir a liderança. E na última rodada o Inter não venceu o seu jogo. Então mesmo perdendo a última rodada, o Flamengo terminou com 1 ponto a mais e o time
Flamengo e do Rogério Ceni conquistava o Brasileirão, o maior título da carreira de treinador do Rogério. Então foram de novo jogar a Supercopa do Brasil e com ele ainda no comando ganharam do Palmeiras nos pênaltis depois de um 2-2 no tempo normal. Mais uma taça pra conta. E não parou. No Campeonato Carioca conseguiram jogar muito bem e ganharam do Fluminense para conquistar o estadual. Em só 6 meses no cargo, o cara conquistou o seu terceiro título. Mas quando voltaram a disputar a Libertadores, na fase de grupos empataram demais e na nova temporada do Brasileirão que iniciou, tiveram derrotas frustrantes. Perderam pro Bragantino em casa, foram derrotados pelo Juventude, pro Fluminense e a gota d'água aconteceu no dia 8 de julho de 2021. Quando perderam mais um jogo, dessa vez pro Atlético Mineiro. Então, com o time rendendo cada vez menos, problemas internos, etc., a diretoria decidiu demitir o Rogério Ceni. Depois de 45 jogos, ele ia embora e saía do clube com o menor aproveitamento técnico, 59,2%. Pois é, foram 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Imagina, menos de 60%. Aí, literalmente, no mesmo dia da demissão do Rogério Ceni, o Flamengo anunciou um novo técnico. E um cara que disse que tinha um sonho de dirigir um clube, o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, campeão da Libertadores de 2017 com o Grêmio, estava sem clube e aceitou a proposta na hora. Ele até aceitou receber menos do que ganhava no Grêmio e disse que treinar o Flamengo é o mesmo que comandar a seleção brasileira. O contrato era curto, só até o final do ano, mas com chance de renovação. Eu acho que todo treinador ele sonha um dia em treinar o Flamengo. E já ia estrear direto na partida de ida das oitavas da Liberta contra o Defensa e Justiça, da Argentina. Não podia cometer o mesmo erro de cair nas oitavas igual no ano anterior. Então na estreia do Renato ganharam de 1-0 fora de casa e na volta meteram 4-1. Jogo com o pé direito. E cara, essa fase do Renato Gaúcho foi marcada por goleadas. No Brasileirão meteram 5-0 no Bahia, 5-1 no São Paulo e na Copa do Brasil 6-0 na ABC. Enquanto que na Libertadores estavam embalados também. Depois de golear o Defensa e Justiça, nas quartas encararam o Olímpia e acabaram com os paraguaios por 9-2 no agregado. Que loucura! E nas semifinais, outra goleada. 4-0 no agregado em cima do Barcelona no Equador. Uma campanha impecável, estavam destruindo todos os adversários e o Flamengo estava de novo na final da Libertadores. E a decisão era contra o atual campeão Palmeiras. Conquistar essa taça ia consagrar o trabalho do Renato Gaúcho de vez por todas. Então foram pro jogo, o Palmeiras abriu o placar e o Gabigol empatou. Até enquanto estava em 1-1, o Anderson Pereira cometeu aquela falha, dando a bola de graça pro Davidson fazer o segundo do Palmeiras. O Flamengo perdeu a decisão por 2-1 e ela começa a derrota e esse vice do Renato Gaúcho se despediu do comando do Fla. Ele foi um treinador com bons, mas com o vice na Libertadores e a queda também lá em seguida da Copa do Brasil fez a diretoria pensar 2 vezes em manter. Além de também ser muito criticado por não fazer treinos mais táticos, faltar o CT algumas vezes, etc. Isso fez a diretoria não querer manter e no final de novembro de 2021 o Flamengo ficava mais uma vez sem treinador. Outro cara que ia embora. Mas cara, o Renato Gaúcho teve números realmente muito bons. Em 37 jogos foram só 5 derrotas, 8 empates e 24 vitórias, ficando com o melhor aproveitamento pós Jorge Jesus, 72%. O problema é que não ganhou taça nenhuma, então esse número ficou meio manchado, tá ligado? Agora, né, todo mundo está se perguntando quem iria assumir o comando para a temporada seguinte. 2022 estava logo ali e precisavam de um técnico. E depois de tantas emissões, a diretoria decidiu voltar a apostar em um português pro cargo. Já que o português deu tão certo antes, bora chamar outro. E no dia 29 de dezembro de 2021 assinou com o Paulo Souza. Esse cara era o técnico da seleção da Polônia e já tinha passado por times como Fiorentina, Vasco e etc. Aí pela seleção da Polônia, o Paulo Souza tinha a chance de disputar a Copa do Mundo. Mas quando o Flamengo entrou em contato, ele deixou a seleção de lado e aceitou a proposta. Quando perguntaram para ele sobre a decisão, simplesmente falou que o Flamengo era o maior clube do mundo. Então ele foi pro Rio e logo no começo do ano já tinha sua